Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, nesse vídeo vamos aqui confirmar, né, mais uma contratação do Clube do Remo. Dessa vez, acredito eu que se nada, sabe como o planeta da bola é complicado até o clube anunciar nas redes sociais, as coisas mudam. Mas se nada mudar, ele será jogador do Clube do Remo, né? Tô falando aí do Carlinhos, que fechou com o Clube do Remo e será jogador do Clube do Remo na próxima temporada. Inclusive, já deve figurar o elenco que vai jogar, né? Que aliás que vai se apresentar lá no CT do Retrô e vai fazer a pré-temporada lá. Além disso, nós também temos dois jogadores que serão emprestados, tá? Tem contratos com o Clube do Remo e serão emprestados porque eles não têm espaço no time do Remo, tá? E tudo isso a gente vai conversar um pouco nesse vídeo aqui. Antes disso, meus amigos, é importante aqui você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixa aí o seu comentário também, o que você acha de tudo isso aí. E claro, compartilhe esse vídeo se você achar necessário com mais remistas. Não esquece também, se você puder, hypar o nosso vídeo. É importante também para que o YouTube recomende mais ele aí para outros torcedores do Clube do Remo. Vamos lá, primeiramente, é só lembrar vocês que estamos aí há um mês, exatamente um mês, do início da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E se você perguntar para mim qual o time titular do Remo, é aquele de ontem, pelas contratações que foram feitas até agora. Mas é importante a gente lembrar aqui para vocês que o Clube do Remo já tem engatilhado aí 6, 7, 8 contratações já para a próxima temporada, que vão integrar também esse elenco. O Remo deve ir anunciando a partir do dia 2, né, ou talvez amanhã, vai depender muito de como vai ser o desfecho. Mas por que o Remo não anunciou se o Remo já está fechado com esses jogadores? É questão burocrática mesmo, rapaziada, questão mesmo de contrato fechado, né? O clube vai esperar os contratos desses jogadores se encerrar para poder anunciá-los nas redes sociais. Mas o Marcos Braz tem tudo sob controle, pelo menos foi o que me passaram de informação, por isso eu estou aqui para trazer as informações para vocês referente a isso. Referente a uma contratação, né? Pode estar provavelmente no meio dessas contratações aí. O Carlinhos, atacante que estava no Flamengo, rescindiu com o time carioca e agora será jogador do Clube do Remo, né? Negociação aí que tinha dado uma esfriada, mas pelo que a gente viu, ele será sim jogador do Clube do Remo na próxima temporada. O Remo agora tem 3 centroavantes: Carlinhos, o Aleph Manga e o João Pedro. O Manga pode fazer uma função ali pelas beiradas, né? Um cara que tem também velocidade, que tem uma movimentação. O Manga ele lembra muito o Maxwell, fisicamente falando, né? É um jogador que podia atuar como centroavante, mas também pode atuar como um segundo atacante, como um ponta. Ele pode jogar e o Manga vem se preparando fisicamente para isso, né? Mas é um ataque que deixa assim um torcedor do Remo preocupado, né? Se você olhar, o Carlinhos não é um primor de atacante, o João Pedro também tem suas limitações e o Manga, né, é um jogador aí que o Remo está fazendo uma aposta. Um jogador que rescindiu com o Avaí, ficou sem clube, o Remo foi lá e contratou. Então, o torcedor do Remo que ficar preocupado com essa questão do centroavante está totalmente correto na preocupação. Mas nos últimos tempos a gente criou uma certa expectativa com os centroavantes, né? E não deu certo. Quem sabe agora, sem expectativa nenhuma, a gente possa ter aí uma resposta positiva ou uma questão positiva referente a isso. Acredito eu que o Remo não vai contratar mais nenhum centroavante. Até porque, cara, o Eduardo Melo, né, centroavante, que foi contratado aí junto ao Clube do Remo, junto à equipe do Caxias, será emprestado. Um tempo desse atrás, o nosso rival, o Paysandu, teve interesse nele, tá? Teve interesse na contratação do Eduardo Melo. Mas segundo o que foi passado de informações, o Paysandu queria que o Remo pagasse o valor integral do jogador. Aí é sacanagem, né? aí quer me beijar também, né? Porque não tem condição, né? Não tem condição. Você querer emprestar o jogador e querer que o clube rival pague todo o salário dele. Aí você tá de brincadeira. Mas o Eduardo Melo provavelmente terá um destino selado aí nos próximos dias. Ele não faz parte dos planos para o Clube do Remo, tanto no Campeonato Paraense, na Copa Norte, quanto também na Série A do Campeonato Brasileiro. O saudoso Dodô, rapaziada, também está de saída do Clube do Remo. Ele tem contrato para 2026 e o saudoso Dodô
será também emprestado para algum clube que queira os serviços dele. Provavelmente um clube de Série B e um clube até mesmo de Série C. O grande problema é o salário do Dodô, né? Não é um salário baixo. Ele não chegou no Remo ganhando pouco dinheiro, né? Chegou ganhando um bom salário. E aí o clube do Remo vai ter, se quiser se livrar do Dodô, vai ter que dividir esse salário com o clube destino dele. E aí a gente tem que ver qual será esse clube que vai querer contar com os serviços do Dodô, um jogador que foi pouco utilizado na última temporada. Chegou com o status de titular, foi titular no primeiro momento ali com o técnico do clube do Remo, o Rodrigo Santana, mas acabou perdendo espaço justamente pela questão de querência dentro de campo, pela vontade dele dentro de campo. E aí o Dodô ficou sem fazer parte dos planos do clube do Remo para a próxima temporada. De fato, ele deve deixar o clube do Remo nos próximos dias aí. Foi confirmado, né, a contratação do CRB junto ali ao Pedro Castro. Pedro Castro será jogador do CRB, foi anunciado nas redes sociais. A gente trouxe o vídeo mais cedo falando sobre isso, né, sobre esse contrato dele com o CRB. Então Pedro Castro será jogador do CRB. Bom, como eu disse para vocês no início do vídeo, estamos aí há um mês de começar a Série B do campeonato, Série A no caso, né, de começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, temos a Supercopa Grã-Pará. No dia 18, há exatamente 20 dias, o clube do Remo entrará em campo pela primeira vez na temporada 2026, já disputando um título. Disputando um título aí contra a equipe do Águia de Marabá no Estádio Olímpico do Pará. O jogo está marcado para 6 da tarde, né? 5 da tarde, se eu não estou enganado, ou é 6. Confirmem aqui nos comentários, mas a última vez que eu vi era 5 da tarde. Pode ter mudado o horário, porque o jogo mudou a data, né? Estava marcada para o dia 17 às 6 horas. Aí agora mudou de horário, se eu não me engano, às 17 horas do dia 18, né? Mas vamos ver aí, né? Eu vou confirmar aqui, amanhã eu trago a informação para vocês, mas acredito eu que esse jogo do Clube do Remo contra o Águia vai ser às 17 horas, 5 da tarde, no domingo, dia 18. E aí, é um time que o Clube do Remo vai utilizar alternativo. Sinceramente, eu não acredito que o Remo vai colocar um time que vai jogar a Série A nesse jogo. Eu não acredito, sinceramente, honestamente para vocês. Primeiro, porque nenhum time da Série A vai fazer isso, né? O Remo que vai fazer, mesmo que o jogo seja da importância de um título, né, de um campeonato, mas o Remo tem um time ali alternativo, eu diria, né, que pode disputar esse título com o Águia, né? Esse time que eu trouxe ontem aí para vocês, esse time bate de frente com o Águia, consegue ganhar o título, bem treinado, bem focado, ele consegue ganhar o título. Um time com o Rangel, né, com o Marcelinho, com ali o Jaderson, o Pavani, o Panagiotis, o Hernandes, o Nicolas, né, o próprio João Pedro. Um time como esse dá sim para ganhar do Águia. Agora temos que parar para pensar numa Série A, né? Porque todos os times vão fazer isso. O Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, ninguém vai botar o time titular no início do estadual. Ninguém. Todo mundo vai focar na Série A. Se esses clubes, que geralmente disputam ali a parte de cima da tabela, vão focar na Série A, por que o Remo não vai fazer isso? Né? Não faz nenhum sentido. Então, o time do Remo que vai jogar a Série A, provavelmente a gente só vai ver esse time na estreia da Série A. A gente não vai ver esse time contra o Águia, muito menos na estreia do Campeonato Paraense contra o Bragantino. E contra o Bragantino, provavelmente será um time mais inferior do que esse aí que eu trouxe para vocês. Muito provavelmente. Vai ser um time muito modificado. Porque o Remo vai estar se preparando para a estreia da Série A do Campeonato Brasileiro 4 dias depois contra a equipe aí do Vitória da Bahia, né? Um time também que provavelmente terá os mesmos objetivos do Remo na competição, que é justamente a sobrevivência, permanecer mais uma vez na Série A, né? E esses 2 jogos iniciais do Clube do Remo podem sim ser jogos positivos para o time. Por quê? O Remo pega um Vitória fora de casa, dá para o Remo pelo menos empatar lá, e contra o Mirassol em Belém, o Remo tem obrigação de vencer o jogo. Mas o Mirassol fez um campeonato espetacular no passado, é um time a ser respeitado, sim,
É um time, não estou dizendo que eu vou desrespeitar aqui o Mirassol. Nem o Mirassol e nenhuma das outras 18 equipes que o Remo vai enfrentar na Série A. Mas dentro de casa, se o Remo não venceu o Mirassol, não venceu o Vitória, não venceu o Coritiba, não venceu a Chapecoense, não venceu o Bragantino, não venceu o Atlético Paranaense jogando em Belém, fica complicado você pensar numa permanência, né? Então, nós temos sim que exigir essas vitórias aí, até porque dentro de casa, jogando em Belém, o Remo precisa somar o máximo de pontos que ele possa conseguir, para justamente essa sobrevivência ficar um pouco mais tranquila. Porque fora de casa a gente sabe que teremos ali os problemas das viagens, os jogadores ficarão extremamente cansados. Gente, o Remo vai fazer 2 voltas ao mundo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A questão da logística também será um peso. Mesmo que alguns torcedores achem que isso é frescura, isso aí não implica sim. Implica muito. Principalmente se o Remo não tiver um planejamento, algo planejado para jogar as competições adjacentes que o clube vai enfrentar também junto com a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.